Vamos seguir falando sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora temos um convidado aqui. Vamos conversar com o senador Lazier Martins, já conosco aqui para uma entrevista ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Seja bem-vindo mais uma vez, senador. Boa noite. Boa noite, Vitor Brown. Com muito prazer, cumprimento os ouvintes da Jovem Pan e os prezados apresentadores, o Augusto Nunes, o Zé Maria Trindade, a Ana Paula, a Cris. Mas estou à disposição. Pois é, senador, e agora, inclusive, começam a surgir informações, vários veículos de imprensa estão trazendo aqui uma notícia de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria decidido agora há pouco rejeitar esse pedido do presidente Jair Bolsonaro de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Segundo as informações, ele teria recebido hoje um parecer da advocacia do Senado e vai anunciar em instantes que o parecer recomenda a reprovação do pedido de impeachment, então já não vai adiante esse documento que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. E ontem o senhor esteve, não, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Queria saber do senhor o que ele disse. É isso mesmo? Ele vai rejeitar esse pedido de impeachment? Me deu a impressão que sim, mas ele disse que estava avaliando. Eu também estou acompanhando aqui, estou atento aqui à sessão em andamento no Senado, mas acompanhando as notícias de que ele já teria, mais cedo do que se supunha, decidido rejeitar. E aí, atropelando a lei do impeachment, o Vitor. Porque a lei do impeachment, 1079, de 1950, que serviu para caçar já dois presidentes da República, Collor e Dilma, já caçou deputados federais, senadores, nunca afastou ministro do Supremo, mas diz, e aí é que está o problema, diz que, após protocolado um pedido de impeachment, o presidente do Senado recebe e repassa para a advocacia do Senado. A advocacia do Senado diz expressamente o artigo 43 da lei do impeachment, se limitará a examinar as questões formais. Se tem firma reconhecida, porque é uma exigência da própria lei, firma reconhecida do requerente, quais as provas pretende produzir, se testemunhas, quais os endereços e os nomes. Feito isso, devolve para o presidente do Senado e o presidente do Senado repassa para a mesa do Senado, aquela direção integrada de 7 senadores. E esta mesa do Senado tem o prazo de 48 horas para criar uma comissão especial que durante 10 dias emitirá parecer. Esse é o procedimento. Entretanto, esse procedimento vem sendo negado há muito tempo, seja com Sarney, com Renan, com Eunício, principalmente com Alcolumbre, que arquivou 38 requerimentos de impeachment, onde o Gilmar Mendes foi o campeão de pedidos, e isto é irregular. Por isso eu estive ontem com o presidente, ele me recebeu, conversamos 40 minutos, eu disse para o presidente, olha, presidente Pacheco, eu vou à tribuna hoje, que foi ontem, pedir que haja a tramitação. Não vamos entrar no mérito, vamos tramitar, vamos compartilhar com o colegiado, porque é óbvio, o Senado é um colegiado. Não é coerente, não é lógico que apenas uma vontade decida. Então, até para o senhor é interessante, porque aí o senhor compartilha, reparte a responsabilidade com o colegiado, recebendo para a tramitação. Mas o presidente disse que não é bem assim, que não estava a favor, etc. E agora vem a notícia de que já decidiu, rejeitou. Portanto, acontece, mesmo destino de mais um pedido, é o arquivo. Vai para a sepultura do arquivo, mais um pedido de impeachment. Eu não sou bolsonarista, nem antibolsonarista, eu sou de um partido independente, mas eu quero o respeito à legislação. Augusto Nunes. Senador Lazier Martins, é um prazer voltar a falar com meu amigo e parceiro da RBS. Lazier, por que o pedido de impeachment de um ministro do Supremo está previsto na Constituição? É uma coisa normal. Por que tantos senadores têm tanto medo de examinar o assunto? Artigo 52 da Constituição
caberá privativamente ao Senado Federal processar e julgar ministro do Supremo Tribunal Federal, artigo 52, inciso 2. Não é cumprido, nunca houve essa oportunidade, por mais irregularidades, diatribes, ilegalidades que cometam, não existe a possibilidade. Agora, por quê? Na minha opinião, 2 motivos. Em primeiro lugar, medo. Tem senadores que temem que amanhã ou depois alguém que tem uma culpa de consciência, tem culpa em cartório, realizou durante uma gestão numa prefeitura ou num governo, cometeu alguma coisa que não era lícita e que poderá responder porque é atribuição do Supremo, foro privilegiado, então não votam a favor. E, por outro lado, nós temos lá apurados 23 senadores com processos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a explicação. E, com isso, vão tornando o Supremo uma organização diferenciada, um Olimpo, onde estão acima da lei. E, no entanto, lá estão vários ministros que não têm condições, que cometem várias irregularidades. Eu estava folheando aqui, Augusto Nunes, um material que recebi agora, várias páginas, onde um jornal do Rio de Janeiro alinhava aqui 123 manifestações do Supremo Tribunal Federal na relação com o governo federal, e na maioria são ordens, determinações do Supremo. Posso ler 2 ou 3 aqui. Em 16 de abril de 2019, o ministro Alexandre de Moraes contrariou Raquel Dodge e manteve o inquérito das fake news. Um outro aqui, em 30 de julho de 2019, o ministro Dias Toffoli proibiu o governo federal de bloquear verbas de Goiás em cobrança de dívidas do Estado para com a União. E assim vai. São 123, quer dizer, criou-se no Brasil uma praxe de que o Supremo Tribunal Federal é um órgão corregedor do Executivo. Então, eu entendo o desespero, a aflição, a revolta do presidente da República, por mais erros que tenha cometido, e os tem cometido. Agora, ele tem razão quando ele relaciona vários fatores irregulares do Alexandre de Moraes e pede o seu impeachment, só que nenhum de nós que ocupamos uma cadeira no Senado Federal, que deveríamos ter iguais poderes e direitos, esses direitos e poderes nos são sonegados, porque tem uma única vontade que decide por nós, e não podemos, com isso, analisar os argumentos desse pedido de impeachment, como também, para concluir, como também há 3 anos atrás, Augusto e demais integrantes da mesa, o Carvalhosa, o Modesto Carvalhosa, um dos mais respeitados juristas do Brasil, ele é paulista, todos conhecem, ele alinhou 32 fatos do Gilmar Mendes para pedir o impeachment. Também teve o mesmo destino. E assim lá nave vai. É a mesma coisa sempre. Mas, senador, bom, um dia preocupante, né, com essas notícias aí que o senhor traz. E, infelizmente, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele tem também os seus perfis nas redes sociais fechados. Então, a gente não consegue nem comunicar, né, a nossa vontade, o que nós esperamos do presidente do Senado, porque os perfis dele estão fechados. Diante disso, senador, e aí diante também do foro privilegiado, né, dessa jabuticaba que a gente tem no Brasil, é difícil a gente manter uma esperança, né, porque fica o Senado tomando conta dos ministros que fazem o que querem, que interferem nas prerrogativas do Executivo, do Legislativo, e fica o STF cuidando também desses 23 senadores, como o senhor comentou, que tem aí processos no STF. Senador, o que fazer, então, diante disso, se não for antes do término aí de uma possível PEC do foro privilegiado, para a gente acabar, extinguir aí essa jabuticaba, antes disso acontecer, que parece que será um futuro um pouco distante, como ter esperança, senador, se a nossa ferramenta aí de freios e contrapesos, nesse caso,
o Senado trazer accountability para esses ministros não está funcionando? É decepcionante, tudo isso, é decepcionante. Com relação à emenda à Constituição do foro privilegiado, nós vencemos no Senado, até surpreendentemente por unanimidade. O problema é que emperrou lá na Câmara dos Deputados. É uma PEC do Álvaro Dias. Eu o acompanhei há um mês atrás até o Arthur Lira, presidente da Câmara, pedindo para colocar em pauta, para votar. O Lira prometeu, mas não deu em nada, ficou só na promessa. Então, nós seguimos. Eu tive a oportunidade de dizer ontem de manhã, na reunião com o Rodrigo Pacheco, disse: presidente, eu louvo o seu comportamento como um senador equilibrado, educado, culto, conhecedor do direito e que pode ser um presidente do Senado diferente. Porque, se olharmos para trás, que prestígio deixou o Sarney, o Renan, o Eunício, o Alcolumbre que nunca reuniu a mesa do Senado durante 2 anos. Eu era vice-presidente. Hoje eu passei pela frente da sala onde era a segunda e disse para um assessor meu: eu tenho uma grande frustração, eu fui vice-presidente, nunca tive oportunidade de usar o meu mandato como vice-presidente do Senado. Nunca deu essa oportunidade o então presidente, um ditador, que, aliás, agora está negociando o adiamento da sabatina do Gabriel Mendonça, quer dizer, para atender um interesse particular e um conluio dele com o Supremo Tribunal Federal, que parece, na maioria, não quer saber do Mendonça lá. E eu não decidi ainda se vou votar a favor ou contra, eu quero primeiro ver a sabatina. Então, é uma situação contraditória, constrangedora, porque a Constituição diz, artigo 2º da Constituição, os poderes da União serão independentes e harmônicos entre si. Só que não está havendo harmonia, por exemplo, atualmente, entre o judiciário, representado pelo Supremo, e o executivo. Ao contrário, é uma desarmonia profunda, é um conflito. E eu propus ontem para o presidente, vamos entrar de mediadores nisso aí, por isso que nós fizermos a tramitação, nós estaremos dando uma satisfação ao povo de que vamos decidir no voto se tem procedência ou não o pedido de impeachment. Estamos exercendo o nosso poder, mas nem isso foi levado em conta. A gente não ouve o Zé Maria. O presidencialismo no Brasil, que é muito forte, né? Sim, Zé Maria, o presidencialismo é muito forte no Brasil. O presidente da Câmara e o presidente do Senado são ordenadores ali de pauta, não são uma autoridade especial e não são senadores especiais eleitos de uma forma a ter poderes maiores do que outros. Mas o presidencialismo no Brasil funciona de tal forma que isso exporta até para as empresas privadas. Um presidente de uma empresa privada, mesmo nos Estados Unidos, ele obedece a um conselho, existem amarras ali, ele não tem esse poder total que o presidente tem no Brasil. E os presidentes da Câmara e Senado se deram, porque ninguém deu, poderes excepcionais. E, neste caso aí, senador, foram vários, 67 que foram arquivados, pedidos de impeachment de ministros do Supremo, vamos dizer, por falta de conteúdo. Às vezes, não tem CPF, e tinha o CPF lá do senador que assinou, quer dizer, e o próprio Senado tem o CPF do senador. Então, usa de argumentos assim para nem analisar. O artigo 52 da Constituição é muito claro, né? Além do presidente, existe a mesa e o plenário. Quando eu digo além, o plenário é mais poderoso do que o presidente e a mesa diretora é mais poderosa do que o presidente e o presidente do Senado seria o terceiro poder. Então, qual é a estratégia? É de não conhecer, porque se ele receber, pode ser que os senadores apresentem uma apelação ao plenário, né? E no caso de Cid, não.
existe a possibilidade de apelar à mesa e depois ao plenário essa estratégia. Como vazar exatamente, senador, essa postura que eu vejo agora que não é do atual presidente, mas de todos os presidentes que passaram? Veja que situação, Zé Maria, embaraçosa. Qual seria a medida? A medida nossa seria recorrer ao Supremo. Por quê? Porque a lei do impeachment, que serviu para tantos outros, não está servindo aqui. Então, eu tenho, há 2 anos, o projeto de resolução número 11/2019, onde eu procuro regulamentar o hiato que existe entre o artigo 43 e o artigo 44 da lei do impeachment, porque não estabelece prazo para o presidente do Senado tomar uma decisão. Não há nenhuma referência. Por isso que o Alcolumbre ficava meses sem decidir e mandava para o arquivamento. Então, eu estou propondo 15 dias. Isto é, após o protocolo, passou pela avaliação do advogado do Senado, que assumiu agora, foi investido de superpoderes. Ele é que decide o que pode e o que não pode seguir. Mas, de volta para o presidente tem 15 dias para rejeitar ou acolher. E seja lá qual for a sua decisão, pelo projeto de resolução número 11/2019 que estou propondo, dá para recorrer ao plenário desde que tenhamos 1/3 de assinaturas dos senadores, 27 senadores, pedindo que a matéria sonegada, indeferida, rejeitada pela mesa, possa, por recurso, ir para o pleno do Senado. Mas nem isto é colocado em pauta. Pedi ontem ao presidente Rodrigo, pelo menos coloque, vamos regulamentar o projeto de impeachment por aqui, mas não adianta, é sempre a mesma coisa. E se diz que isso é democrático, não existe essa democracia, não existe. Porque se falamos há pouco do artigo 2º da Constituição, não podemos perder de vista o primeiro. O que diz o artigo 1º? Todo poder emana do povo, que será esse poder será exercido pelos representantes eleitos. Nós somos os representantes eleitos, mas não conseguimos fazer o que o povo quer, porque eles se adotaram os superpoderes. Então, se nós, respondendo ao Zé Maria, qual é a medida? A medida seria o seguinte: o presidente não submeteu ao colegiado do Senado. Então, vamos recorrer ao Supremo para fazer que o Supremo faça aquilo que tem feito com relação ao presidente da República. Obrigue o presidente do Senado a submeter ao plenário o pedido de impeachment. Mas como é que o Supremo vai determinar isto se o alvo desta discussão exatamente é o ministro do Supremo? Então, é ilógico, né? Não tem futuro, é um pedido inócuo, não dá em nada. Esta é a impressionante situação que nós vivemos. Então, vou emendar uma outra pergunta ao senhor, senador, sobre foro privilegiado. Há quantas anda esse tema no Congresso Nacional e, na avaliação do senhor, isso poderia ajudar na resolução desse impasse que o senhor mencionava agora, do fato de que deputados e senadores são julgados no Supremo Tribunal Federal e as ações dos ministros são julgadas no Senado? O fim do foro privilegiado, ou pelo menos a limitação, ajudaria nisso, senador? Ajuda, sim. Faz 4 anos que o foro privilegiado, votado e aprovado no Senado, aguarda a pauta na Câmara dos Deputados. E isso que temos feito vários pedidos em favor dessa PEC, que é do Álvaro Dias. Bom, mas lá eles não dão andamento. Ajudaria porque retira do Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de 45 mil pessoas. São 45 mil brasileiros que são protegidos pelo foro privilegiado. Aí, não tendo mais essa proteção do foro privilegiado, aqueles que incidirem num crime, ele vai ser julgado pelas instâncias inferiores. Vai para o juiz de direito da comarca ou vai para o juiz federal, e aí a gente sabe que diversifica e aí anda mais rápido. E aí nós temos uma depuração no Brasil contra esse mundo de irregularidades que são cometidas. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana.
Senador, eu queria aproveitar aqui a exposição, né? Eu sei que o senhor respeita muito o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, mas eu queria fazer um apelo para que o presidente abra suas redes sociais, para que ele abra o seu Twitter, para que ele possa ouvir o que o povo tem a dizer, já que ele é o presidente de uma das casas do povo, né? Ali diretamente relacionada com o voto que vem da nossa sociedade. Então eu faço um apelo aqui ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele abra o seu Twitter, que ele abra suas redes sociais, porque nós precisamos abrir esse diálogo. E em relação à PEC do foro privilegiado, como o senhor muito bem falou, mas também a outras premissas que são das casas legislativas, que é aí exatamente as casas do povo, principalmente agora em relação ao procedimento, ao encaminhamento da sequência a um pedido de impeachment aí de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque, senador, o brasileiro está cansado, né? O brasileiro está cansado de conversa, às vezes o próprio Rodrigo Pacheco vai à televisão e fala em diálogo, e fala em conversar aqui, conversar ali, mas o problema é que é tanto diálogo, senador, mas tanto desrespeito à Constituição, que o brasileiro está cansado, né? O brasileiro está cansado de ouvir apenas diálogo e uma caminhada a passos largos aí, sempre vilipendiando a nossa Constituição por parte de quem deveria salvaguardar a nossa Carta Magna. Então, eu queria que o senhor, se pudesse, fizesse esse apelo ao presidente Rodrigo Pacheco para que ele abra suas redes sociais, porque os senhores têm acesso exatamente ali no plenário e, né, dentro ali dos gabinetes de vocês todos, acesso ao presidente. Mas sem esse acesso ali às redes sociais, que é hoje como uma praça, né, digamos assim, nós precisamos ter esse acesso. O que o senhor acha dos presidentes, assim, de políticos como, por exemplo, Renan Calheiros, que eu não consigo falar com Renan Calheiros, eu sou bloqueada. Queria que o senhor desse essa opinião sobre os presidentes das casas legislativas bloqueando, fechando as suas redes sociais e interrompendo essa comunicação. Pois é, quem deveria servir de modelo de transparência faz o contrário. Eu vou levar, Ana Paula, vou levar o seu pedido ao presidente Rodrigo Pacheco de que abra as redes sociais esse compartilhamento, essas comunicações. Eu ainda disse ontem para o Rodrigo Pacheco, eu disse, presidente Rodrigo, respeitosamente, o senhor tem, no mínimo, um dever de gratidão. O senhor é presidente do Senado pelo apoio que recebeu do presidente Bolsonaro, através do Alcolumbre. É bom que a Jovem Pan é muito bem informada, viu como é que tudo aconteceu. Quando o Alcolumbre não conseguiu passar pelo Supremo para continuar atropelando um dispositivo constitucional, ele perdeu lá por 6-5, o Alcolumbre pegou o Rodrigo Pacheco pela mão e levou ao Palácio da Alvorada. E no dia de Natal, no dia 25 de dezembro do ano passado, o Pacheco foi levado para almoçar com o Bolsonaro e o Alcolumbre apresentou, disse, presidente, já que eu não consegui concorrer à reeleição para presidir o Congresso, estou lhe trazendo aqui o meu indicado, por isso, por aquilo, pelos méritos que tem. E a partir daquele momento, houve, vejam bem que coisa delicada, houve a partir dali o início do orçamento secreto. Aqueles 3 bilhões de reais começaram a ser distribuídos para determinados parlamentares, e essa pergunta eu fiz ontem para o Aras, durante a sabatina, por que o senhor não denunciou isso? Por que o senhor rejeitou isso? E o Aras foi eleito mesmo assim. Bom, aí houve uma distribuição de verbas que comprometeram a lisura do pleito, e foram eleitos o Lira e o Pacheco. Não tiro os méritos que o Pacheco tem para ser o presidente do Senado, mas teve contribuição de meios escusos. Teve senadores que tiveram o voto comprado em troca de verbas para aplicar em seus municípios.
não é? E foram vários, foram 40 e poucos senadores que receberam discriminadamente, seletivamente, receberam esses recursos. E aí o Pacheco foi eleito. Então, mesmo tendo esse dever de gratidão ao Bolsonaro, o Pacheco agora não quis receber para tramitação, veja, o mínimo, não quis receber o pedido de impeachment formulado por seu padrinho, que é o Bolsonaro. E aí, o que a gente vai fazer? Eu continuo achando que caberá ao eleitorado, no ano que vem, se conscientizar, estudar, saber em quem estar votando, fazer uma renovação no Congresso Nacional. Já houve, na última eleição, uma certa melhora. Hoje nós temos ali, até chegamos a formar o famoso grupo Muda Senado, Muda Brasil. Começamos com 22, mas pouco a pouco foi diminuindo. Hoje somos 7 ou 8. Alguns foram beneficiados por recursos, se afastaram. Então, hoje nós somos minoria. É uma luta inglória, mas vamos continuar. Senador, e para fecharmos aqui a nossa conversa, eu vou ler aqui a pergunta que a Cristina Grêmio fez, já que o senhor está sem o áudio da Cristina, nenhum de nós estamos ouvindo a Cris. Eu vou ler aqui a pergunta que a Cris enviou. É a seguinte, ela pergunta sobre os outros pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. O que foi apresentado pelo senador Jorge Cajuru, por exemplo, teve 3 milhões de assinaturas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai ignorar todos esses brasileiros? Famosos ouvidos moucos, conforme a velha expressão. O Cajuru foi para a tribuna ontem. Ontem fomos vários que pedimos. Não foi apenas eu que pedi a tramitação. Pediram a tramitação. Eu fui o primeiro, depois foi o Cajuru, depois foi o Espiridião, depois foi o Girão, depois foi o Oriovisto. Todos nós pedimos a tramitação desse requerimento de impeachment, mas não ouviu ninguém. E o Cajuru lembrou, presidente, eu trouxe aqui 3 milhões de assinaturas e o presidente não deu bola, fez que não respondeu. E o Cajuru disse que vai continuar cobrando. Então, isso não é democracia, né? Isso é absolutismo. Eu estou inclinado a dizer, aquilo já disse, escrevi antes até, os jornais lá da minha terra, nós vínhamos tendo a ditadura do Supremo. Eu não quero admitir, mas daqui a pouco acho que vamos ter que dizer. Agora estamos vivendo a ditadura do presidente do Senado Federal. Mas que coisa antidemocrática, que coisa estranha, que regime nós vivemos e ainda se fala em harmonia dos poderes, independência dos poderes. Isso é absolutismo. Também por isso eu tenho a PEC 35, de 2015. Precisamos mudar o sistema da indicação dos ministros do Supremo, não mais o presidente da República, porque aí cada presidente vai aparelhando conforme as suas conveniências. Os governos Lula e Dilma colocaram 7 dos atuais 11, 7 são do PT, foram colocados lá. Inclusive o Fachin, que arquivou, anulou as condenações do Lula. Não é? O Toffoli, que tendo sido funcionário do José Dirceu, quando recebeu um habeas corpus, não se deu por impedido e colocou o José Dirceu em liberdade, com todas as condenações que tinha. Então, isso é um mau exemplo de poder judiciário. Então, são muitas falhas, são muitos abusos, são muitos atropelamentos. Agora, ainda bem que a Jovem Pan proporciona essas entrevistas, esses debates, que é uma forma do público brasileiro tomando conhecimento, que a Jovem Pan é muito ouvida no Brasil inteiro. Eu até tenho desconfiança de que seja hoje a emissora de rádio mais ouvida no país, porque toda vez que se fala aqui nos pingos, nos i, todo mundo fica sabendo. Pois nós precisamos informar, conscientizar a população brasileira para que possamos, pouco a pouco, ir mudando. Não precisarmos de 2 gerações para mudar o Brasil, com todas as suas riquezas. É um país estagnado, cheio de fome, de pobreza, porque a política não deixa. Muito bem, agradeço aqui então ao senador Lazier Martins pela presença aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, senador, mesmo com as dificuldades técnicas todas que atravessamos aqui, conseguimos ter uma boa conversa, bastante agradável, tenho certeza, para quem nos acompanhou também. Boa noite, senador. Boa noite. Sei que foi uma excepcionalidade, um problema técnico, isso nunca acontece e não acontecerá mais. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.